Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, e que faz parte da missão Cariri para Cristo. Nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus neste momento, no livro do profeta Ageu. É um livro composto por 2 capítulos, sendo o primeiro capítulo 14 versículos, e o segundo capítulo ele é composto de 23 versículos. É um texto curto. De acordo com a Bíblia, visual com infográfico, ele apresenta a seguinte divisão. Deus ordena a reconstrução do templo, no capítulo 1, que vai dos versos de 1 a 11, a ordem de Deus para a reconstrução do templo. O povo obedece à ordem de Deus, vai do verso 12 ao verso 14. Já capítulo 2 tem a beleza do novo templo. Deus condena o pecado do povo. A beleza do novo templo vai do verso 1 ao verso 9. Deus condena o pecado do povo, vai do verso 10 ao verso 14. Deus promete abençoar o povo, vai do verso 15 ao verso 19. E a promessa de Deus a Zorobabel, do verso 20 ao verso 23. Se você tivesse com a Bíblia de estudo, vida, você poderia fazer em relação a esses 2 capítulos 7 perguntas sobre o mesmo. A primeira pergunta seria, por que ler esse livro? Segunda pergunta, quem escreveu o livro? Terceira pergunta, quando foi escrito? A quarta, o que acontecia na época? Para quem foi escrito e por quê? O que se deve buscar em Ageu? Quando tudo acontecer, eu vou fazer a leitura do texto e em seguida vamos responder essas perguntas, além de outras observações que podemos encontrar neste livro. Por que fazemos essas colocações? Para que você possa entender os ensinamentos que a Bíblia passa para cada um de nós. A Bíblia deve ser vista pelo ser humano como regra de fé e prática. O salmista Davi, ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este é no Salmo 23. E quando nós temos o Senhor como nosso pastor, e temos a conscientização que diante dele, estando com ele, nada nos faltará, nós vamos fazer como disse o Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Vamos também pegar desse mesmo Salmo 119, verso 105, que a palavra é bem clara. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E assim são vários outros exemplos que podemos encontrar na palavra de Deus. Porque eu preciso meditar na palavra. Porque a palavra é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Como está escrito em Hebreus 4:12. A respeito da palavra também nos é ensinado que passa-se os céus, passa-se a terra, mas a palavra de Deus não passará. Mateus 24:35. Em Jeremias 1:12, o Senhor disse ao profeta Jeremias, viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Então, se meditar na palavra de Deus é buscar alimento para a alma, refrigério, gozo, paz. Então, lendo o texto do profeta Ageu, nós vamos encontrar o seguinte conteúdo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca
sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Segundo capítulo, a glória do segundo templo. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está todo o texto lido. O que o Senhor quer nos ensinar com esse texto? Texto curto, como já disse, composto por 2 capítulos, um com 14 versículos,
com 15 versículos, corrigindo, com 15 versículos, e o outro com 23. Então, veja, você tem 38 versículos, texto curto. Fiz as perguntas e agora vou, de acordo com a Bíblia de Estudo Vida, você tem por que ler esse livro? E a resposta é: leia Ageu para sair do desânimo espiritual, ou melhor ainda, para evitá-lo. Se você já se sentiu desanimado ou acomodado em relação à sua vida espiritual, Ageu tem palavra de ânimo, palavra que te desperta. Ageu tem palavras de ânimo para você. Embora vivasse a corrigir uma situação existente já de muito tempo, as lições deste livro profético continuam valendo para os nossos dias. Quando a vitalidade espiritual parece esgotar-se, Ageu lida diretamente com o problema. O Senhor espera que você e eu façamos o que diz o salmista no Salmo 1, verso 2. Que você e eu medite na palavra dele de dia e de noite. E uma vez que a gente medita na palavra dele de dia e de noite, tudo nos irá bem. E seremos como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não caem. Você e eu precisamos meditar na palavra de Deus. Dá primazia a ela, como disse lá no evangelista Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Lá em Mateus fala no que comer, no que beber, no que vestir. Aqui em Ageu também fala no que comer, no que beber, no que vestir. Muitas das vezes nós nos preocupamos com estas coisas e esquecemos de buscar em primeiro lugar a presença de Deus. Quem escreveu o livro lido? O profeta Ageu. O seu nome significa, Ageu significa minha festa, o que leva a crer que talvez tenha nascido durante uma festa do templo. Quando foi escrito o livro de Ageu, foi escrito em 520 a.C. O que acontecia na época que foi escrito esse livro? 18 anos antes da profecia de Ageu, o rei Ciro da Pérsia autorizara a volta de milhares de judeus da Babilônia para Judá, 538 a.C. Embora os judeus tivessem começado a reedificar o templo, 16 anos antes dessa profecia, a oposição dos povos vizinhos conseguira intimidá-los e levá-los a abandonar a obra de reconstrução. Quando falamos em obra de reconstrução, é porque o belo templo construído pelo rei Salomão tinha sido destruído uns 70 anos antes. E eles, quando voltaram do cativeiro, eles foram construir o templo. Mas as nações circunvizinhas começaram a intimidá-los e eles desistiram da construção. Era isso que acontecia na época. Agora vem uma indagação. Para quem foi escrito este livro e por que foi escrito? O livro de Ageu, ou o profeta Ageu, dirigiu suas mensagens especificamente a Zorobabel. E quem era Zorobabel? Zorobabel era governador de Judá. E também dirigiu a Josué. E quem era Josué? Josué era o sumo sacerdote. Como constituíam a liderança, ou seja, Zorobabel e Josué constituíam a liderança civil e religiosa, representavam todos os judeus que tinham voltado do exílio e precisavam da mensagem de Ageu. Qual era o propósito deste livro? Seu propósito era simples e direto. Queria levá-los a perceber que se haviam privado das bênçãos de Deus por deixarem na inércia o plano de reconstrução do templo. Lembre-se que, na época, a presença do templo significava a presença de Deus no meio deles. Então, não construir o templo era um abandonar a presença de Deus. Era não dar importância à presença do Deus Altíssimo entre eles. O que se deve buscar em Ageu? Procure ver como Deus repreende, desafia e anima o seu povo. Observe também a estreita relação entre a obediência e a bênção. O que acontece quando obedecemos? O que acontece quando desobedecemos? Você também descobrirá profecias a respeito do futuro reino messiânico de Deus. Além dessas colocações feitas, você vai contemplar no livro de Ageu ideias centrais apresentadas por esse profeta. Essas ideias elas estão de acordo com a Bíblia visual com infográfico, que são 4 ideias. As quais são? A primeira delas é a construção do templo de Deus deve ser a prioridade do povo e não a construção das suas próprias casas. Por que deve ser essa prioridade? Quando a gente olha em Isaías capítulo 43, verso 7, Deus diz que Ele nos criou para a glória dele. Você tem glorificado a Deus? E você pode até me perguntar, missionária, você tem glorificado a Deus? Eu quero te dizer que, dia após dia, eu peço a Deus que me ajude a andar na sua presença. Que a primazia em minha vida seja buscar a face de Deus.
Porque a palavra me ensina e lhe ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e o suprimento do que comer, do que beber, do que vestir, ele, o Senhor, dará. A segunda ideia central que devemos observar no livro de Ageu é a questão da desobediência a Deus tem suas consequências. Veja que quando se desobedece, vem correções por causa da desobediência. Por isso, a palavra nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. A terceira ideia central que nós vamos encontrar no livro de Ageu é que Deus dá inspiração, força e recursos para aqueles que lhe obedecem. Olha, não é você, mas é Deus quem dá a inspiração, dá a força e dá o suprimento, ou seja, o que é necessário para a reconstrução, quando se obedece. E a quarta ideia central que a gente encontra neste livro é que Deus abençoará com a sua presença, além da presença com paz, além de paz com prosperidade, os que estão no cativeiro, se eles lhe obedecerem. Se você obedecer a Deus, independente de qual seja a situação que você esteja enfrentando, Ele, o Senhor, que vela em cumprir a sua palavra, Ele lhe promete que está com você todos os dias, até a consumação dos séculos, e pode ter certeza que nada vai lhe faltar, porque Ele é soberano sobre tudo e todas as coisas. Além do que já fora dito a respeito do livro de Ageu, ainda quero fazer uma colocação que considero importante que você e eu venham saber, que se encontra na Bíblia de Estudo de Genebra, que é a respeito do propósito. O livro foi escrito em 520, como já foi dito, escrito pelo profeta Ageu, e o propósito de Ageu era incentivar a reconstrução do templo, na esperança de trazer grandes bênçãos para Israel depois do exílio. E neste livro você vai encontrar, além das 4 ideias centrais, vai encontrar 5 verdades fundamentais. A primeira delas é que Deus ofereceu muitas bênçãos aos primeiros que retornaram após o exílio. A segunda verdade é que o reino de Deus deve ser prioridade sobre nosso conforto pessoal. O ser humano que se declara filho de Deus, a sua primazia deve ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Pois ele diz, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando assim damos primazia, Ele, o Senhor, se responsabiliza em suprir as nossas necessidades. Sejam elas as necessidades espirituais, sejam elas as necessidades físicas, sejam elas as necessidades materiais. O reino de Deus deve ter prioridade sobre nós. A terceira verdade que encontramos no livro de Ageu é que os servos do reino de Deus precisam ser imaculados. Ou seja, quem ocupa o primeiro lugar em tua vida? O que é que você elenca como primazia? O Senhor espera que a gente busque em primeiro lugar a Ele. O Senhor nos diz, se tivermos considerando o nosso fardo pesado, Ele diz em Mateus 11, de 28 a 30, que devemos lançar sobre Ele o nosso fardo, e Ele nos dá o seu jugo, que é suave e leve. A quarta verdade fundamental que encontramos no livro de Ageu é que a esperança do povo de Deus está no templo e na casa de Davi, na medida em que eles foram cumpridos em Cristo. É em Cristo Jesus que você tem comunhão com Deus. Pois o próprio Senhor Jesus nos diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você e eu não nos chegaremos a Deus buscando qualquer outro meio. Você pode até se dizer assim, eu sou uma pessoa que dou muitas esmolas. Eu sou uma pessoa que faço muitas orações. Pode acontecer com você o que aconteceu com Cornélio. O Senhor disse a Cornélio, em uma dada tarde, quando ele estava em oração, olha, Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações chegaram à minha memória, agora você não. Se você quiser chegar à minha memória, mande chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que se encontra na casa de Simão Curtidor, e ele virá e te dirá as palavras que você precisa ouvir para estar na minha presença. Se você quer estar na presença de Deus, lembre-se que só através de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A esperança do povo de Deus está no templo e na casa de Davi, na medida em que eles foram cumpridos em Cristo. Foi Cristo, como diz em João 1,14, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Você quer ver esta glória? Só através de Jesus Cristo. A última verdade que nós encontramos no livro de Ageu é que o povo de Deus está destinado a herdar a terra em Cristo. Só em Cristo é que herdamos a terra. Ainda na Bíblia de Estudo de Genebra, você vai encontrar o seguinte texto, Cristo em Ageu. O que é que nós temos a respeito de Cristo apresentado pelo profeta Ageu? Preste atenção. Os dois temas centrais deste livro é, o primeiro, o templo, e o segundo é a vitória da linhagem davídica. Encontram cumprimento em Cristo. Reconstruir o templo era crucial para que a nação fosse
restaurada as bênçãos de Deus. Ali era o lugar de oração, adoração, perdão. Era o lugar em que verdadeiramente o ser se colocava diante de Deus, em espírito e em verdade, fazendo aquilo que agrada a Deus. Além do mais, Cristo é o templo final, como está em João capítulo 2, versos 21 e 22. Mas a igreja, ou seja, aquele que se declara ser filho de Deus, forma o corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça. É o templo do Espírito Santo, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Quando Cristo retornar, os novos céus e a nova terra serão a santa habitação de Deus, como está em Apocalipse, capítulo 21, versos 22 e 23. A restauração da linhagem de Davi também era uma parte essencial da bênção de Deus sobre a comunidade restaurada. A linhagem davídica deveria conduzir o povo na batalha e garantir a sua prosperidade. Jesus é o Messias, o último e perfeito filho de Davi, como está em Mateus, capítulo 1, verso 1. Em Lucas, capítulo 20, verso 41 a 44. Em Romanos, capítulo 1, verso 3. Após a sua morte, ele estabeleceu o reino, quando ascendeu ao seu trono celestial, como está em Atos, capítulo 1, versos de 9 a 11. Ele agora reina, até que todos os seus inimigos sejam subjugados, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de 25 a 27, como está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 22. Quando retornar, governará sobre os céus e a terra, como está em Hebreus, capítulo 2, verso 8, Apocalipse, capítulo 1, verso 5. A igreja está unida com Cristo em sua entronização, como está em Romanos, capítulo 8, verso 37, 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, para que um dia todo aquele que vencer reine com ele. Pense nisto. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É assim que é escrito no livro de Ageu. É assim que ele chama a atenção para essa reconstrução. E essa reconstrução ela é feita através da ação gloriosa de Cristo Jesus, o Senhor. Que você medite, escute esta palavra, escute as orientações que são apresentadas, é apresentado o ano de sua inscrição, é apresentado a quem é destinado, é apresentado o propósito. Pense, você está incluído neste propósito. O que você tem a escolher? Obedecer a Deus ou a desobedecer? Está em suas mãos. Que Deus te abençoe e abençoe toda a tua casa, abençoe toda a tua trajetória e que você possa dar primazia a buscar a face de Deus em primeiro lugar. E isto mediante Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Que Deus te abençoe.